boa noite a todos. Uma alegria imensa estar aqui. Obrigada sempre pela oportunidade do trabalho, que sempre nos enriquece, nos deixa plenos de satisfação. Trabalhar para Jesus é uma das maiores dádivas que nós conhecemos enquanto encarnados. Nós vamos falar hoje sobre o ocaso da culpa. Ocaso é o pôr do sol, é o término do dia, é o fenômeno, né, do pôr do sol. Mas, metaforicamente, a gente usa a palavra ocaso também para designar o fim, o término, a morte, né? Aquilo que a gente vai extinguir. Então, a nossa ideia aqui é falarmos um pouquinho a respeito da culpa e ao término da nossa fala de hoje, da nossa conversa de hoje, que a gente realmente tenha dado um fim na culpa, esse sentimento que judia tanto da gente, né? Nós todos erramos e erramos muito, porque errar faz parte desse nosso estágio evolutivo. Nós ainda estamos muito mais próximos da origem do que do destino. Sendo assim, errar faz parte do nosso cotidiano. Erramos, como dissemos há pouco, inúmeras vezes. E nesta constante ativação do erro de nossa parte, nós nos sentimos, muitas vezes, quando nós nos damos conta do erro que cometemos, das faltas que cometemos, nós nos sentimos muito amargurados, nós nos sentimos muito culpados. E aí, muitas vezes, essa culpa faz com que a gente paralise, faz com que a gente simplesmente esqueça de verificar essa nossa condição. Então, vamos lá. Vamos ver se eu acerto aqui. Nós dissemos que a culpa sempre indica um movimento interior, a presença de um debate interior. Então, quando a gente sente culpa, significa que aquilo que a gente fez contrariou algo que está dentro de nós. Porque, vejamos bem, existem muitas pessoas que fazem muitas coisas erradas e não se dão conta disso, não se sentem culpadas. Por quê? Porque aquela atitude, aquele erro que para nós é gritante, para ela não significa absolutamente nada. Há pessoas por aí que praticam atos escabrosos e, na verdade, não sentem absolutamente nada. Ainda sentirão um dia, né? Porque nós estamos em constante evolução. Somos seres em constante evolução. Nós construímos dia a dia, mês a mês, ano a ano, século a século, a nossa evolução. Seremos perfeitos um dia, isso será uma conquista nossa, isso será um trabalho nosso. E desse trabalho resulta, e para esse trabalho nós precisamos nos fortalecer. Então a culpa, na verdade, quando a gente comete um erro e se sente culpado, isso significa que nós já estamos no caminho certo. Nós estamos a um passo, né, de nos transformar para melhor. É um movimento de evolução que, se bem elaborado, produz maravilhas em nós. Mas espera um pouquinho, culpa não é uma coisa ruim? Depende. Nós preferimos dizer que culpa é um sentimento desconfortável. Não é necessariamente um sentimento ruim, mas é um sentimento desconfortável. Antes de entrarmos nessa questão propriamente dita, quero dividir com vocês a seguinte história. Nesses anos todos de doutrina espírita, que já são muitos, e mais precisamente nesses anos todos de escola, de cursos de básico, de cursos de doutrina espírita, de educação mediúnica, nós tivemos a oportunidade de conhecer algumas pessoas, de conversar com algumas pessoas. E certa vez muito nos marcou a confissão, ou na verdade a conversa de uma mulher que nós conhecemos e que estava fazendo curso conosco e que sentiu-se, depois que entrou, começou a fazer curso, conheceu a doutrina e tudo mais, estava assim consumida pela culpa. Era uma mulher já de meia idade, mas que nos segredou que era casada e que o marido não tinha um casamento muito saudável, que o marido realmente a desqualificava, era um marido muito ausente, era um marido muito debochado, enfim. Com o passar do tempo, ela se sentindo muito desqualificada, acabou conhecendo uma outra pessoa. Conhecendo essa outra pessoa, ela passou a ter um relacionamento extraconjugal. Deste relacionamento surgiu uma gravidez. E ela já tinha filhos
e esta gravidez era algo muito grave, porque o marido era vasectomizado. Isso significava que aquela gravidez traria para ela enormes problemas. O que ela fez? Abortou. E, a partir daí, ela passou a viver com esta angústia, né, do aborto. Não tanto da relação extraconjugal, mas com a angústia do aborto. E o tempo foi passando. Passado um tempo, este marido adoeceu profundamente. E foi uma doença muito grave. Procura médico e faz tratamento e tudo mais. E aí, como sempre acontece, quando nada dá certo, a gente procura o centro espírita. E procurando o centro espírita, ele então tomou conhecimento da doutrina, começou a fazer os tratamentos, começou a receber os passes, começou a se interessar pela leitura espírita, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, e foi acabar no curso, na sala de aula conosco. Das várias conversas que tivemos, das várias aulas que tivemos, em determinado dia ela veio nos trazer esta angústia. Esta mulher foi definhando, ela foi se angustiando tanto. Ela entrou num quadro de depressão profunda, ela realmente ficou muito gravemente doente da alma. Ela não tinha doença do corpo, mas ela tinha doença da alma. A culpa a consumia literalmente. Ela entrou no estado depressivo e ela precisou de tratamento médico, de tratamento psiquiátrico, porque, na verdade, ela se sentia responsável pela morte desculpa, ele não desencarnou. Pelo menos que a gente saiba, até hoje não desencarnou. Mas ela se sentia responsável pela doença do marido. Ela entendia que o comportamento dela, o relacionamento extraconjugal dela, o fato dela ter ficado grávida, de ter abortado, e ter sentido pelo marido toda a raiva que ela sentiu, ter desejado muitas vezes que ele ficasse longe, que saísse da vida dela, que desaparecesse da vida dela, porque ela queria ser feliz dentro do conceito de felicidade que ela tinha eleito. Ela percebeu, ela se sentia responsável pela doença que ele tinha. Porque hoje em dia é muito comum a gente saber, através da literatura e através dos programas que a gente vê, e no Google principalmente, a internet está aí para todo mundo, né? É muito comum a gente pensar e a gente ter essa ideia de que tudo que a gente pensa, a gente atrai. Tudo que a gente quer, acontece. Isto não é uma regra absoluta e nem sempre as coisas acontecem assim, não é? Tudo que a gente pensa, a gente atrai? Sim, desde que o que a gente pensa encontre pelo caminho a utilidade e o merecimento. Se esse encontro não acontecer, as coisas, aquilo que a gente pensa não se realiza. Então, esta foi a conversa que nós tivemos com ela num primeiro momento, porque era uma mulher absolutamente consumida pela culpa. Eu quero perguntar para você o seguinte: quem aqui não se arrepende de alguma coisa que tenha feito na vida? Alguma coisa que tenha feito, que você olha para trás e fala assim, eu não devia ter feito aquilo. Por que é que eu fiz aquilo? Eu me arrependo de inúmeras coisas que fiz. E muitas vezes esse arrependimento, né, causa para a gente uma dor muito grande. E aí a gente tem que pensar, certo? Que já que errar faz parte da nossa condição, nós transitamos entre a sombra e a luz constantemente, certo? Já que isto acontece, de que modo, de que maneira nós podemos resolver esse sentimento que nos atormenta, que é o sentimento da culpa? Porque, como nós dissemos assim, aqui vamos ver se acertei, é um movimento de evolução que, se bem elaborado, produz maravilhas em nós. Como que ele produz maravilhas em nós? Porque ele tem um papel social, e essa é uma frase desta pesquisadora, desta psicóloga e pesquisadora, filósofa do comportamento humano, porque ela favorece o desenvolvimento moral de responsabilidade da humanidade. Ah, é? Porque ela pensa da seguinte maneira: quando a gente vê os vândalos pela rua fazendo aquelas atrocidades, aquelas coisas horrorosas, né, por que eles fazem? Será que eles sabem que aquilo que eles estão fazendo está errado? Claro que sabe. Todo mundo sabe que o que está fazendo, quando estraga o patrimônio alheio, quando machuca alguém, todo mundo sabe, até os vândalos sabem que aquilo está errado. Ora, se ele sabe, por que ele faz? Ele faz porque ele não sente que está errado. Mas como assim? Como isso é possível? A pessoa saber que está errado e ainda assim fazer? Ora, pergunte para si mesmo quantas coisas a gente sabe que está errado e faz. Hoje. Muitas.
A gente sabe que está errado desperdiçar água, e muitas vezes a gente desperdiça. A gente sabe que está errado comer demais, e muitas vezes a gente come. A gente sabe que é errado beber, e muitas vezes a gente bebe, às vezes a gente escorrega, exagera também. A gente sabe que não deve falar mal de ninguém, e muitas vezes a gente fala. Quando a gente se percebe, a gente já está fazendo um comentário sobre um, sobre outro. Nós sabemos que não devemos desperdiçar o nosso tempo com leituras desnecessárias, com programas de televisão que nos agregam absolutamente nada, pelo contrário, que despertam em nós sentimentos que não são sentimentos nobres, músicas que despertam em nós a sensualidade, que trazem para nós a sensualidade, não é? E, no entanto, a gente se pega ouvindo, se pega assistindo, se pega comentando, cantarolando a música, comentando o programa. Nós sabemos que nós não devemos nos envolver, nós, pelo menos que estamos aqui numa casa espírita, sabemos, já ouvimos inúmeras vezes que nós não devemos nos envolver com notícias ruins, com notícias desastrosas, aquelas que trazem para a gente aquele sentimento de repugnância. Quando a gente vê alguém que tenha cometido um erro, uma notícia na televisão, de alguém que tenha deliberadamente machucado outra pessoa, não é? Nós julgamos e ficamos com raiva dessa pessoa. A gente fica com raiva e fica torcendo para essa pessoa se dar mal, para essa pessoa, né, ser capturada, enfim, que a justiça seja feita. A gente sabe que isto não é algo saudável. Nós não temos o direito de julgar ninguém. Quem somos nós para julgar o outro? A gente só pode julgar na medida em que a gente se torna melhor do que o outro. Quando nos colocamos numa situação de juízes, nós estamos nos sentindo melhor do que o outro. Nós pensamos mesmo que nós somos melhores do que o outro, quando na verdade não somos. Nós sabemos que não somos. E esta é uma reflexão importante a fazer. Nós não somos quem nós pensamos ser. Nós não somos quem nós aparentamos ser. Nós somos pessoas que acertam e erram. Na maioria das vezes, mais erram do que acertam. Mas estamos nos esforçando e muito para acertar cada dia mais. Esta é a síntese da humildade. Eu erro e não sou a pior pessoa deste mundo por isto. E eu acerto e também não sou melhor do que ninguém porque acerto. Eu sou alguém exatamente igual ao outro. Então, na verdade, isso nos traz uma percepção de realidade muito maior do que aquela que a gente normalmente prefere adotar. A culpa, portanto, não é um sentimento ruim, é um sentimento desconfortável. Aliás, não existe sentimento ruim. O medo não é ruim, a tristeza não é ruim, a raiva não é ruim. Não é? Então, nenhum sentimento é ruim. Os sentimentos são desconfortáveis. Os sentimentos são como medicamentos. Não é? Na dose certa, na medida certa, operam verdadeiras maravilhas em nós. Realmente nos ajudam a superar muitas moléstias da alma. E com a culpa não é diferente. Né? A culpa não é, portanto, um sentimento negativo em si mesma, porque ela desperta a consciência para a renovação de atitudes. E de que modo? Né? Nós ficamos culpados, queremos nos esconder em algum lugar para que ninguém nos veja. Então, o primeiro sentimento da culpa, quando consciente, vem a vergonha. Por que é que eu fiz aquilo? Meu Deus, por quê? Hoje eu olho para trás e vejo algumas atitudes que eu tomei e eu sinto vergonha de ter feito aquilo há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Eu falo, meu Deus, por que é que eu fiz aquilo? Eu não devia ter feito. Só que naquela época, eu não tinha noção de que aquilo era errado. Aquela atitude que eu tomei há 10 anos atrás estava de acordo com a minha verdade interior, com a minha escala de princípios. Hoje, a minha escala de princípios melhorou. A minha verdade interior está mais consentânea com a verdade interior do Evangelho. Então, hoje eu olho para aquele momento e se eu vivesse de novo aquele momento, eu não tornaria a fazer aquilo, mas eu já fiz. Portanto, não adianta eu ficar me martirizando por aquilo que eu já fiz. E que naquele momento, para mim, era o certo. Eu não sei vocês, mas eu tenho inúmeras situações como esta. Eu me deparo hoje com inúmeras consequências daquilo que eu fiz há um tempo atrás e que hoje eu não teria feito. Mas como é que a gente resolve isso? A gente vai ficar assim
o tempo todo? Não, não é possível. A vida flui. A gente tem que viver intensamente, né? O tempo não para. E essa é a diferença entre complexo de culpa e consciência de culpa. Pensemos em Paulo. Quando Paulo perseguia os judeus, quando Paulo era o senhor da lei e perseguia os judeus, desculpem, quando Paulo era o senhor da lei e perseguia os cristãos, o que ele estava fazendo? Ele estava agindo de acordo com aquilo que ele acreditava. Ele estava agindo de acordo com a sua verdade. Ele perseguia os cristãos porque ele acreditava na lei judaica e ele acreditava firmemente que os cristãos eram um perigo. Então ele perseguia os cristãos sem nenhum tipo de culpa, sem nenhum sentimento de culpa, porque para ele, naquele momento, era o certo. Porém, quando ele encontrou Jesus às portas de Damasco e ele compreendeu efetivamente a mensagem de Jesus, quando Jesus entrou em seu coração, ele então teve a consciência de culpa, certo? E partiu para a reparação. Com a mesma paixão, com o mesmo empenho que ele perseguia os cristãos, ele passou a defender e a divulgar o cristianismo. Paulo foi incansável na divulgação do cristianismo, incansável. Enquanto ele estava nos navios, se deslocando de um lugar para o outro, ele escrevia cartas para os lugares onde ele não podia estar. E aí as cartas chegavam aos seus destinos e alguém lia essas cartas para aquelas pessoas. Ele inteligentemente descobriu meios, né, de se multiplicar, de realmente alcançar o maior número possível de pessoas para divulgar a boa nova. Logo, Paulo sabia exatamente a diferença entre complexo de culpa e consciência de culpa. Ele não ficou lá chorando, mas olha o que eu fiz com os cristãos, meu Deus, como eu errei, Jesus me perdoa, eu não mereço ser feliz, eu quero me flagelar, eu mereço sofrer muito. Não, está bem. Jesus existe, a mensagem é maravilhosa, o cristianismo é realmente o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O que eu posso fazer para levar isto ao maior número de pessoas possível, para fim de evitar que estas pessoas cometam o mesmo engano, o mesmo equívoco que eu cometi? Logo, ele foi incansável na sua atividade, certo? Por quê? Porque o complexo, quando a gente sente remorso, a gente paralisa. O remorso é um sentimento reativo. Quando eu fico cheia de remorso, eu fico parada, eu não faço nada. Agora, quando eu penso em reparação, a reparação resolve. A reparação é proativa. É um sentimento proativo. Este foi o sentimento de Paulo. Ele não ficou com remorso pelo que tinha feito. Ele pensou numa maneira de como ele poderia resolver a questão, as consequências do que ele tinha feito. De que modo ele podia reparar, né? De que modo ele podia, né, restabelecer a sua paz interior. De que modo ele podia se reharmonizar com a lei. E esta é a grande beleza e a grande diferença entre remorso e reparação. Portanto, se você hoje se sente uma pessoa culpada, se sente uma pessoa, está angustiado, está triste, está aborrecido, ou de vez em quando, porque a gente normalmente quando pensa em alguma coisa que fez errado, logo muda, né, de pensamento. Eu não vou pensar nisso agora, como se adiantasse, né? Porque não adianta, você pode não pensar nisso agora, mas uma hora você vai pensar. O pensamento fica recorrente. Por quê? Porque nós temos dentro de nós, gravadas em nossa consciência, as leis divinas. Certo? E, portanto, estas leis, em determinado momento, vão se fazer presentes, como pequenos flashes em nós. Então, por mais que a gente tente fugir de encarar a situação, chegará um momento em que este enfrentamento será inevitável. Então, é preciso que nós, quanto antes possamos fazer, fiquemos de frente com a nossa consciência. E eu tenho certeza que neste momento de enfrentamento não nos faltará apoio, não nos faltará socorro do alto, a fim de que a gente possa enxergar o que fez e pensar,
De que jeito eu posso reparar? De que jeito eu posso consertar? E sempre existe um meio de consertar. Não necessariamente o mesmo erro. Nós temos um outro atendimento que fizemos, e era um rapaz que trabalhava numa empresa e ele tinha muita facilidade de lidar com o dinheiro da empresa. Não eram grandes somas, eram pequenas somas, mas ao longo de grande tempo ele não resistia em se apropriar de parte dessas quantias. Aos pouquinhos, de pouquinho, uma hora, outra, nada constante, nada de grandes somas, como dissemos, a fim de não despertar, não é, a suspeita, né, dos seus empregadores. Mas ele tinha este comportamento, ele acabava se apropriando de alguns valores, desviando para a sua conta, né, se beneficiando disso. E ele, num determinado dia do curso, também teve lá uma necessidade de ir ao centro espírita e depois do tratamento acabou se interessando também pelos cursos, e aí ao longo dos cursos, passados alguns anos, ele veio conversar conosco e acabou contando essa situação. E ele se amargurava muito também por conta disso. E aí, o que acontecia? Ele era uma pessoa extremamente necessitada. Ele não conseguia emprego, ele tinha emprego, o pouco que quando trabalhava, ganhava muito pouco, não sabia negociar, ele era muito competente, era um profissional muito competente, nunca ninguém descobriu, na empresa que ele trabalhou, nunca ninguém descobriu, sequer suspeitou que ele havia feito esses desvios. Mas ele sabia. E aí ele começou a trabalhar e ele não negociava, ele era um bom profissional, ele tinha um bom currículo, mas ele não negociava, ele não arrumava bons empregos, e ele não negociava bons salários. Por quê? Porque intimamente ele não se julgava merecedor. Porque como ele tinha errado muito gravemente com relação ao dinheiro numa outra oportunidade, era uma maneira dele se punir por aquilo que ele tinha feito. Então ele sofria a insuficiência do que ganhava, a família sofria a insuficiência do que ele ganhava, e isto para ele era como se ele dissesse: eu mereço estar passando necessidade, eu mereço ter um monte de contas para pagar e não ter dinheiro suficiente para fazê-lo, eu mereço realmente passar necessidades. Era uma maneira que ele enxergava, mas era só, ele não fazia absolutamente nada para a reparação daquele. Mas quer dizer, então, que agora ele tinha que trabalhar para repor o dinheiro e ninguém descobriu? Não, mas ele pode trabalhar e usar esse dinheiro para o bem dos outros, não é? Então, fuja do remorso que paralisa, que adoece e que nada resolve. Adiantava alguma coisa esse moço ficar lá trabalhando e ganhando de maneira insuficiente, passando necessidade, fazendo os seus passarem necessidade? Claro que não. Mas ele tinha que esquecer o que ele tinha feito? Claro que não. Ele tem que procurar um modo de reparar. Ficar ali se martirizando e ficando doente por causa disso também não. A outra senhora, né, que teve aquela situação também difícil, cujo marido adoeceu, adiantava ela ficar naquele estado que ela se encontrava, doente, depressiva, precisando de tudo, se sentindo culpada pela doença do marido? Adianta alguma coisa? Claro que não, né? Então, assuma a responsabilidade pelos seus atos, né? E trabalhe para a reparação. E não é necessariamente olho por olho, dente por dente. Pratique o auto-perdão, o primeiro passo para a gente conseguir sair deste círculo vicioso que a culpa nos coloca, a culpa mal compreendida e acentuada nos coloca, é o auto-perdão. A gente tem que olhar para si mesmo e dizer: eu não sou perfeito. Eu não sou perfeita. Quem aqui é perfeito? Eu posso não ter a mesma tendência do nosso amigo que desviou o dinheiro, né, da empresa que trabalhou. Eu posso não ter a mesma tendência da nossa companheira que teve um relacionamento fora do casamento e praticou aborto, mas eu tenho outras, tão graves quanto. Talvez as que eu tenho, eles não tenham. E assim somos todos nós, o que um tem, o outro não tem, mas todos temos. Então é preciso que a gente se olhe e não espere da gente mais do que a gente pode dar, porque Jesus não espera de nós mais do que nós somos capazes de oferecer. Ele olha para nós, Jesus olha para nós com os olhos da compaixão, ele sabe que nós somos ainda, não é, espíritos em evolução.
Ele nos olha e vê que nós não somos capazes de fazer melhor neste momento do que estamos fazendo. O mesmo se diga de uma criança que está aprendendo a comer, quando ela leva o garfo à boca, ela deixa cair parte da comida. Suja a mesa, invariavelmente suja a si mesma, suja o chão. E nenhum de nós acha isso um absurdo, porque faz parte, ela está aprendendo a comer. Então é natural que neste aprendizado ela derrame o alimento. Ela faça algum tipo de sujeira, ela faça algum tipo de estripulia. É normal. O tempo vai passar e com a prática constante ela vai aprender a comer. Ela vai se tornar adulto como nós, que sabe comer corretamente sem derrubar as coisas pelo chão. Certo? E assim é que Jesus nos olha. Quando ele nos vê praticando alguma coisa errada, ele fala assim, calma que vai chegar o momento dela aprender, dela fazer corretamente. Então é preciso que a gente se olhe com esse olhar de amor. Não é possível amar o próximo se a gente não amar a nós mesmos. Pratiquemos o auto-perdão, a auto-iluminação. Eu tenho uma amiga, a Glaia Silveira, que ela diz que nós reencarnamos para nos auto-iluminar. Parece uma coisa meio egoísta, mas ela explica que, na verdade, a auto-iluminação faz muito bem, porque na medida em que cada um se auto-ilumina, ele se melhora, consequentemente melhora tudo à sua volta, né? E isto é uma realidade. Então, na medida em que a gente olha para nós mesmos, que a gente se olha e se percebe que nós não somos aquele ser que idealizamos, nós somos o que somos, sem máscaras, sem subterfúgios. E conscientes do que somos, o que é que nós precisamos e do que queremos ser, o que precisamos fazer para alcançar, né, para chegar onde pretendemos. Conhece-te a ti mesmo. Né? Disseram os espíritos a Kardec, conhece-te a ti mesmo, é o que está escrito sobre o templo de Delfos, é a grande mensagem de Sócrates. Então, é preciso que nós nos conheçamos. E nos conhecendo, nós possamos nos perdoar. Assumir, e a partir do momento em que a gente se perdoa, então eu vou me perdoar e vou fazer tudo de novo. Não! Quando a gente se perdoa e a gente se reconhece, a gente assume as responsabilidades pelo que fez e segue adiante. Não adianta ficar olhando para trás, até porque águas passadas não movem moinhos. Diz o ditado popular, move ou não move? Claro que não, já passou. Então, as lembranças negativas entorpecem o entusiasmo, a gente fica rememorando aquilo, a gente fica martelando, não devia ter feito, não devia ter feito, não devia ter feito, não devia ter feito, e a gente fica entorpecido com aquele sentimento, certo? E aí, a gente entorpece o entusiasmo que nos move para as ações positivas, nessa frase de Joana de Ângeles. E só as ações positivas nos libertarão da culpa. Sem elas, nós permaneceremos naquele círculo vicioso que dissemos antes. Quem fica preso às teias da culpa, diz a amiga Joana, ainda não descobriu as suas responsabilidades perante a vida. Então, quando eu cultivo remorso, quando você vê aquela pessoa que fica só remoendo, está presa, está vítima do remorso, é alguém que ainda não descobriu a sua responsabilidade por aquele ato. Ainda não descobriu que é preciso reparar aquilo que se fez, sob pena de não ir muito longe. Então, a culpa deve ser superada mediante ações positivas e reabilitadoras. Completa a nossa amiga mensageira de Divaldo. Portanto, nós cometemos um erro, sentimos remorso, causamos a autopunição, que causa doenças, e isso tudo é inútil. Serve para quê? Para nada. Não serve nem para o outro e nem para nós. É pura perda de tempo, pura perda de energia. Então é preciso que a gente se perdoe, cometemos um erro, olhe para o erro, e tenha uma outra posição. Não adianta a gente ficar sentado, desesperado na beira do caminho, que isso não vai resolver absolutamente nada, nada. Agora, o que resolve? A gente olha para o erro, percebe, tem consciência de que cometeu o erro. Quando a gente já tem essa consciência, é um passo muito importante. Repito, há muitos que ainda não têm essa consciência. A gente tem a consciência, pensa na reparação e dedica-se a algo produtivo para reparar. E não precisa ser necessariamente uma reparação igual. Qualquer atitude que a gente tome, ou melhor, todas as atitudes que a gente adote como boas, como positivas,
na nossa vida estão servindo para a necessária reparação de nossos erros. Não é obrigatoriamente um toma lá, dá cá. Ok? Portanto, esta é uma situação, esta conscientização, é uma conscientização que dói, a gente sente a dor do erro, a gente sente que não devia ter feito aquilo, mas a gente supera isso e pensa tão somente na reparação. Quando a gente foca na reparação, quando a gente realmente se compromete com a reparação, a gente realmente emerge, né? Nós resplandecemos. Quem hoje ainda se sente muito culpado e se pune muito, fica se chicoteando, né? Muitíssimo, não teve ainda a grata oportunidade de conhecer Céu e Inferno. Céu e Inferno é uma das obras da codificação, é um livro dividido em duas partes. Na primeira parte, que é esta que nós trazemos aqui esta noite para a nossa reflexão, há um estudo comparado entre as várias religiões, os vários posicionamentos religiosos e a doutrina espírita acerca da morte e acerca do que nos acontece após a morte. Então, é um estudo doutrinário acerca dessas comparações, acerca da morte, do nosso destino após a morte. Na segunda parte, nós temos um aspecto prático em que vários espíritos desencarnados trazem os seus depoimentos acerca do instante da morte, do momento da morte e principalmente do que lhes aconteceu e do que eles sentiram após a morte. É um livro belíssimo, é um livro que trata da justiça divina à luz do Espiritismo. Nós que hoje em dia vivemos ainda muito arraigados porque nós trazemos como uma herança muito forte as religiões judaico-cristãs e nestas religiões judaico-cristãs trazem em si intrinsecamente uma conotação de pecado, de culpa, de penas eternas. Nós jamais seremos perdoados, nós não merecemos o reino dos céus, nós vamos pagar eternamente por os erros que cometemos, nós já nascemos errados. Então isto, a gente não se dá conta de quanto isso está impregnado em nós. O quanto isto, o peso que isto tem para nós. Que crença é essa que nós ainda carregamos e faz com que nós, hoje, né, muito mais esclarecidos que estamos, muito mais evoluídos que somos, ainda trazemos esse ranço. Então é por isso, né, que céu e inferno é assim um sopro restaurador, né? É como uma brisa muito bem-vinda numa noite de verão. Então, Céu e Inferno é um livro que nos resgata, é um livro que mostra para nós o quanto a justiça divina é perfeita, o quanto Deus é bom, o quanto a compaixão é um sentimento, muito mais do que um sentimento dentro das nossas limitações, é algo esplendoroso. E em Céu e Inferno, logo na entrada de Céu e Inferno, né, nós encontramos esta frase do Velho Testamento, trazida por Ezequiel, em que ele diz exatamente, por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Portanto, Deus não quer e nunca quis, né, que nós ficássemos presos àquele sentimento de que eu errei, esse erro é irreparável, eu não mereço nada de bom nesse mundo porque eu sou uma pessoa muito ruim. Não, muito pelo contrário, ele não quer isso, ele quer mais que a gente viva, ele quer mais que a gente se converta, ou seja, que a gente perceba a nossa grandiosidade e siga adiante. E é lá no item 16 do capítulo 7 dessa primeira parte, né, em que ele traz apenas três condições necessárias para apagar os traços dos erros que cometemos, né, de uma falta e de suas consequências. Apenas 3, fácil de guardar. Arrependimento, que traz em si a esperança, a expiação e a reparação. Ao chegar em casa, né, busquem lá Céu e Inferno, olhem direitinho
esse item 16. E depois, a partir de amanhã, comecem a ler o livro. Nós vamos sentir que alívio que é e que beleza de obra que é. Muito bem, o arrependimento, quando eu olho para a falta e me arrependo, esse arrependimento traz em si, obrigatoriamente, a esperança, né, de que eu posso me tornar melhor, de que eu aprendi. Então, se eu trair, eu não vou trair mais. Se eu pratiquei um ato violento contra a vida, eu não vou fazê-lo mais. Né? Se eu realmente me apropriei indevidamente de algo que não era meu, eu não vou fazê-lo mais. Então, é uma esperança de que eu posso vencer aquela tendência. Eu posso ser melhor do que eu já fui. Então, esta esperança vai ser uma alavanca muito importante. E a expiação vai ser, eu posso me arrepender, né, a qualquer tempo, em qualquer momento. Só que quanto mais tempo levar, mais eu vou sofrer, mais eu vou expiar este erro. Né? Porque nós, ao contrário do que muita gente já colocou, nós não nascemos para sofrer. Nós nascemos para aprender. Se nós fizermos um exame detido da nossa vida, de tudo que nos acontece na vida, nós vamos chegar fatalmente à constatação de que todas as coisas, antes de nos machucarem, chegaram para nós através do amor. E nós não prestamos atenção. Quantas vezes alguém diz para mim, eu sou uma pessoa muito agitada, muito nervosa, preciso compartilhar isso com vocês. Eu sou muito agitada, muito nervosa, quero tudo ao mesmo tempo, tudo junto ao mesmo tempo agora e sorrindo. E aí as pessoas falam assim, calma, Marisol, as coisas não são assim, calma, deixa as coisas acontecerem e tudo mais. Tá bom, mas aí entra por um ouvido e sai pelo outro. Calma, aí eu recebo um livro, ganho um livro de presente, ou compro um livro, aí o livro me traz, olha, tenha calma, tudo acontece ao seu tempo, você não tem o controle absoluto sobre tudo, né? E aí eu falo, tá bom, e tudo mais. Daí um pouco, eu fico com um problema de estômago, uma gastrite daquelas. A mensagem chegou para mim com amor, chegou ou não chegou? Olha, não se desespere, não queira ter o controle absoluto. Eu não aprendi, como é que ela vai chegar para mim? Através da dor, aí vai doer o estômago, depois vai doer não sei o que, a pressão sobe, e aquelas coisas todas. Então, todas as coisas, olhem para a sua vida e vejam que realmente não é muito diferente com a maioria das pessoas. Não é? As coisas, só que nós somos muito mais receptivos à dor do que ao amor, infelizmente, nesse nosso estágio evolutivo. Logo, nós não nascemos para sofrer, a dor não faz parte, né, da nossa vida. É que ela acaba acontecendo porque nós não ouvimos a voz do amor. E aí então vem a reparação. Portanto, a esperança é o sentimento efetivamente que nos move, né, que sustenta as nossas ações na realização da reparação. É a força necessária para a expiação. Porque se não houver esperança, eu realmente desisto no primeiro tempo de reparar o meu erro. Se a esperança alavanca para a expiação e a reparação, sofrer não é uma regra. Não é? Repita para si mesmo, sofrer não é uma regra. Eu não nasci para sofrer, nem eu, nem você, nem nenhum de nós aqui nasceu para sofrer. Deus não quer o nosso mal, Jesus não quer o nosso sofrimento. O que se espera de nós é que nós nos tornemos pessoas melhores. Não precisa ser pela dor. Aliás, né, melhor que não seja, que seja pelo amor. Nós não precisamos do sofrimento para o nosso desenvolvimento. Eu sempre costumo dividir com as pessoas, nas palestras, o seguinte pensamento. Nós não somos tão testados, né, na nossa capacidade de amar o próximo, certo? Como no trânsito. Não é? Eu amo o próximo. Não, eu já sou uma pessoa muito boa. Eu amo o próximo. Mas quando aquele motoqueiro passa buzinando e não me deixa mudar de faixa e eu perco a saída da marginal, eu percebo que eu estou longe mesmo de ser uma pessoa paciente. Certo ou errado? Não é? Então, o trânsito nos desafia cotidianamente a sermos pessoas compreensivas e tolerantes. Marisol, mas, sabe, ser muito bom é ser tolo desde quando?
Desde quando ser bom é ser tolo? Isso é uma utopia, uma classificação completamente equivocada, né? De bondade. Alguém aqui imagina que Jesus tenha sido uma pessoa tola? De modo algum. Jesus mudou a história da humanidade. Jesus dividiu a história do mundo em duas partes, antes e depois dele. Mais de 2000 anos depois, ele continua entre nós. Seus ensinamentos não foram ainda por nós compreendidos. O que ele disse para a mulher adúltera? Vá, cadê os que te condenaram? Não estão mais aqui? Eu também não te condeno. Vá e não peque mais. Não é? Então, na verdade, nós precisamos sempre refletir nisso. Quando a gente estiver dirigindo e alguém, né, entrar na nossa frente, deu certo, entrou, não esperou o seu tempo, aquele pedestre que acha que agora pode atravessar em qualquer lugar da avenida 23 de maio e a gente tem que parar para ele passar, não é? Independentemente se tem faixa ou se não tem, se tem farol de pedestre ou se não tem, e assim por diante. Aqueles que realmente cortam a fila toda e entram lá na frente, você faz 30 minutos que está andando, né, na sua faixa para poder fazer a conversão à esquerda, enfim. Isto são coisas que nos acontecem cotidianamente. E nós precisamos conviver com isto de maneira mais amorosa possível. Que isso não nos faça mal, não nos deixe irritados. Quando a gente pedir uma coisa por uma pessoa e ela trouxer outra, a gente tem que pedir de novo. Com mais carinho ainda. E não, caramba, você não presta atenção no que eu falo, onde já se viu. Não é? Quando o nosso filho fizer uma coisa e a gente tiver que falar pela 54ª vez, não é? Que a toalha não deve ficar em cima da cama, não é? Que a toalha tem um lugar para pendurar, não é? A gente deve falar pela 55ª vez. Meu filho, a toalha tem que ficar no banheiro. Não é? Isso é um exercício diário. Por mais piegas que pareça, é um exercício diário. E se nós não exercitarmos a nossa bondade, a nossa tolerância, a nossa paciência com pequeninas coisas, como é que nós vamos fazê-lo com grandes coisas? Como é que nós vamos perdoar grandes ofensas? E a gente reza todo dia e peça assim, Senhor, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Já pensou se Jesus nos perdoasse do mesmo jeito que a gente perdoa os outros? Eu acho que não ia ser uma boa, não é? Então, há que se ter esperança em nós mesmos. Quais são as soluções e os caminhos para a autoiluminação? Numa homenagem aí a Aglaé Silveira, sentindo de que nosso trabalho constante, nós estamos aqui para nos autoiluminar. Pensemos nisso. Nós somos seres que nascemos para brilhar. A centelha divina que foi plantada dentro de nós tem que resplandecer, sempre. Nós, então, nos autoiluminamos através do amor. É sempre este o primeiro caminho. É sempre esta a primeira solução. Quando a gente não presta atenção ao amor, então, infelizmente, a gente acaba, né, sendo vítima da dor. Não imposta pelo Criador, jamais. Imposta por nós mesmos, pelos nossos descaminhos, pela nossa falta de esclarecimento. E terceiro, através da terapia. Qualquer uma, não é só a terapia aplicada por psicólogos, por psicanalistas, a terapia do amor, a terapia do perdão, a terapia do socorro, a terapia da bondade, a terapia da escutatória. Quem aqui pratica a terapia da escutatória? Quando aquela tia que já ficou viúva, se sente sozinha e liga para você, não é? No sábado, à tarde, você está por aqui de coisa para fazer. Ela, oi tia, como vai? Tá tudo bem? E aí, como é que estão as coisas? Então, minha filha, tudo começou no dia que eu nasci, não é? Então, aí você lembra que aquilo vai, e vai, e vai. E você não se irrita, porque ela precisa falar e ela precisa de alguém que a ouça. E você tem tempo, né? O armário pode esperar, a louça na pia também. Né? Se você chegar 10 ou 15 minutos ou meia hora atrasado do seu compromisso, também ninguém vai morrer por causa disso. Ela precisa falar e você precisa praticar a terapia da escutatória. Né? Então, existem inúmeras terapias e são elas que nos ajudam.
E o perdão, portanto, não é uma graça divina, como a gente sempre acreditou. O perdão é uma conquista de cada um de nós, é uma conquista individual, uma conquista que vale a pena a gente se esforçar para obter. Partimos, a partir de hoje, vamos partir de hoje para a conquista do perdão de nós mesmos, do perdão das nossas faltas e a reparação delas todas, através do trabalho, através das várias terapias que estão à nossa disposição. Então a gente vem para a casa espírita, a gente se fortalece com o trabalho, com a assistência espiritual que nos é oferecida muito generosamente, e então nós nos fortalecemos e aí, aprumados, nós somos capazes de algo fazer em função daqueles que precisam de nós. E há muito trabalho a ser feito, muito, dentro e fora da casa espírita, sobretudo dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, com as pessoas que dividem conosco, certo? E todas as vezes que nós pensarmos em culpa, lembremos do exemplo de Paulo. Paulo sempre dizia assim, quando a gente olha para a gente e fala assim, eu não tenho jeito mesmo, eu errei de novo, eu fiz de novo aquela coisa errada, não é? Eu cometi outro erro, aquele eu não fiz mais, mas eu cometi outro, eu fiz aquele de novo. Paulo dizia assim, o bem que eu quero, eu não consigo praticar, mas o mal que eu não quero, este eu faço toda hora. E ele então, quando percebeu que ele precisava realmente, que ele tinha perseguido os cristãos e que Jesus era de fato o caminho, a verdade e a vida, ele passou, como já dissemos, a defender o cristianismo e a propagar o cristianismo. E Pedro, e Madalena, na verdade, vamos chegar antes de Pedro, Madalena foi uma mulher muito rica, muito bonita. Madalena foi uma mulher que teve uma vida, segundo constam nos evangelhos, teve uma vida desregrada, e ela, na verdade, abandonou aquilo tudo, doou a sua fortuna para a causa do Cristo, socorreu inúmeras pessoas e passou a viver modestamente. Quando Cristo, depois da crucificação de Jesus e depois que Jesus ascendeu, depois que Jesus realmente deixou os apóstolos aqui na terra, Madalena não foi admitida aos trabalhos na Casa do Caminho, os apóstolos não aceitaram os seus concursos. O que Madalena fez? Madalena foi tratar dos leprosos. Madalena se preocupou em tratar dos leprosos, acabou contraindo lepra e acabou morrendo de lepra, desencarnando com a lepra. E Pedro, Jesus disse para ele, tu me negarás, antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. E Pedro disse, imagina, de jeito nenhum, eu jamais vou te negar, mestre, eu te amo de todo o meu coração. E na hora que Cristo foi preso, que ele estava lá aguardando o julgamento de Pilatos, 3 pessoas passaram por Pedro e falaram, você é o seguidor do Nazareno? Não, eu não, você está me confundindo com alguém. Passou uma camareira e disse, eu conheço você, você é um seguidor do Cristo? Não, eu não. Depois, durante a Via Crucis, alguém também perguntou, mas você não é um seguidor do Nazareno? Não, de modo algum. E claro que todo mundo o conhecia, durante 3 anos Pedro esteve ao lado do mestre, andou para um lado e para o outro. As pessoas que o reconheceram eram pessoas que sabiam o que estavam falando. E o que ele fez? Pegou Cristo 3 vezes. Ficou desesperado? Sem dúvida nenhuma. Mas ele ficou lá se martirizando, eu neguei o Cristo, eu não mereço nada, eu sou péssimo. Não. O que ele fez? O que eu posso fazer para engrandecer? Ele se arrependeu, pediu perdão ao Cristo e perguntou. E Cristo disse para ele, sobre tu eu constituirei a minha igreja, toda a minha doutrina sobre a rocha da tua força. E ele partiu para realmente divulgar essa doutrina e atender a todas as pessoas que dela precisavam. Ao contrário de Judas, que se desesperou, que quando se deu conta de que realmente ele tinha se equivocado com relação a Jesus, ele se martirizou e acabou se suicidando. Graças a Deus, com o passar do tempo, e porque todos nós somos merecedores de todas as oportunidades para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, e que porque Jesus, nenhum de nós abandona, Judas também, como todos nós, assim como Pedro, como Paulo, como Madalena, e como qualquer um de nós, também foi refletindo acerca das
do seu ato e teve a oportunidade de fazer a justa reparação quando reencarnou como Joana d'Arc, muito tempo depois. Não é? Então, na verdade, não há erro, não há falta que justifique a nossa autoflagelação, que justifique o fato de a gente ficar se chicoteando. Nenhum erro vai se consertar a partir do nosso sentimento de culpa. O que vai consertar efetivamente, o que vai reparar a falta, o que vai terminar, o que vai findar com a nossa culpa é a reparação que a gente vai fazer daquilo que a gente fez de errado. Reconheçamos as nossas faltas, olhemos para o nosso erro, sem medo, vamos enfrentar essa situação e pensemos em Jesus, né, o mestre de todos nós, para que Ele realmente nos inspire, para que Ele nos conduza, para que Ele nos abençoe, para que Ele nos fortaleça nesse trabalho que nos cabe, né, de reflexão, de verificação das nossas faltas e de reparação, até que nenhum vestígio mais reste de nenhuma delas e que aí a gente possa dar um passo mais decisivo, um passo mais largo na nossa evolução. Pela paciência com que me ouviram, muito obrigada, que a paz esteja com todos nós.